IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. Nesse podcast, nós vamos falar sobre a importância do meio ambiente para as negociações comerciais que ocorrem entre o Mercosul, especialmente o Brasil, e a União Europeia. Mas nosso objetivo aqui é fazer uma abordagem principalmente sobre o ponto de vista europeu. Por isso, nós vamos conversar com a Angélica Saraiva Chutko, que é doutora e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e tem ampla experiência sobre essa temática. Angélica, obrigada pela participação aqui no podcast do IDESF. E a primeira pergunta é a seguinte: a Europa ela já investe na transição para práticas mais sustentáveis há bastante tempo, né? Inclusive, ela tem um pacto ecológico europeu. O que é esse pacto e quais são as implicações dele para o Brasil e para o Mercosul? Oi, Heloísa. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite para participar do podcast. E respondendo à sua pergunta, bom, o Pacto Ecológico Europeu, ele é basicamente um conjunto de medidas, de propostas legislativas adotadas pela Comissão Europeia, e tem o objetivo de tornar as políticas da União Europeia mais verdes, mais neutras climaticamente. Então, vai tratar de políticas na área de clima, energia, transportes, e a ideia principal é reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Uma das principais metas é reduzir em até 55% as emissões de gases de efeito estufa até 2030, em comparação com os níveis de 1990. Todo esse pacto ele está bem alinhado com as prioridades que foram estabelecidas pelo atual mandato da Comissão Europeia, que vai de 2019 até ano que vem, 2024, que é construir uma Europa cada vez mais verde e neutra climaticamente, né? Um dos objetivos do acordo também desse pacto é tornar a União Europeia neutra climaticamente até 2050. Então, há uma expectativa de que se torne uma economia mais moderna e mais eficiente na utilização dos seus recursos. E o que isso impacta para o Brasil e para o Mercosul? Bom, basicamente o fato de que, ao adotar metas tão ambiciosas, a União Europeia também espera que seus parceiros sigam pelo mesmo caminho. Então, que eles também venham a adotar metas importantes e significativas na área de mudanças climáticas, de preservação do meio ambiente, na promoção de uma economia mais verde e com baixa intensidade de carbono. Pois é, e os acordos comerciais, né, entre os dois blocos, ele passa por diversas negociações. E o meio ambiente, então, ele tem sido um condicionante para que a União Europeia estabeleça esses acordos, né? Por exemplo, a Europa ela tem alternativas comerciais se ela não contar com o Brasil ou com o Mercosul? Bom, sim, a área ambiental tem sido um condicionante que a União Europeia tenta atrelar em todas as suas negociações, nas suas negociações comerciais também. O próprio Pacto Ecológico Europeu coloca uma meta de impulsionar a ação climática a nível mundial, e a União Europeia atua na vanguarda desse setor. E no acordo, por exemplo, Mercosul-União Europeia, há um capítulo específico sobre desenvolvimento sustentável, que contempla questões vinculadas à gestão ambiental, à conservação de florestas, respeito dos direitos laborais, promoção de um comportamento também mais sustentável das empresas. Então, tudo isso está também vinculado ali no acordo. E também nesse acordo há o compromisso, tanto da União Europeia quanto do Mercosul, de aplicarem efetivamente o Acordo de Paris sobre o clima. Então, claro, a União Europeia coloca a questão ambiental como um fator condicionante, inclusive no caso do próprio Acordo Mercosul-União Europeia, ainda que as negociações tenham sido finalizadas em 2019, o acordo ele ainda não foi ratificado, né? E muito por conta da insatisfação de vários governos dos estados da União Europeia em relação à política ambiental adotada pelo, então, governo do presidente Jair Bolsonaro. E contando com a questão do aumento do desmatamento, da Amazônia, das queimadas. Então, tudo isso acaba atuando como um condicionante, inclusive, para que o acordo não tenha progredido muito nesses últimos anos e não tenha sido efetivamente ratificado e entrado em vigor. Mas é que eu queria também fazer uma outra ressalva, que é claro, a União Europeia coloca essa questão ambiental como uma condicionante, mas também essa questão ambiental muitas vezes mascara um protecionismo europeu em determinadas áreas.
Então, há também uma preocupação da União Europeia de que, ao abrir o mercado, talvez o seu setor agrícola, principalmente o setor agrícola francês, pudesse sofrer muito com a competitividade dos produtos sul-americanos. Então, é uma linha muito tênue também entre o que realmente é uma defesa da proteção ambiental e há também, obviamente, alguns elementos de protecionismo por parte da própria União Europeia. E se a União Europeia conta com outras alternativas? Bom, obviamente que o Mercosul é um grande mercado, é um grande exportador agrícola. A União Europeia possui outros acordos comerciais importantes, por exemplo, com o Canadá, com o Japão, que também são acordos amplos de comércio e incluem as questões ambientais. E o bloco tem buscado diversificar suas parcerias justamente para não ser dependente apenas de um ou outro parceiro. Mas o que impressiona no caso do acordo Mercosul-União Europeia realmente são os números. Eu até trouxe aqui alguns números, então prevê a criação da maior zona de livre comércio do mundo, um mercado de 780 milhões de consumidores, representaria cerca de 20% do PIB mundial, então, e 30% das exportações globais. Então, obviamente, há um peso muito importante nesse acordo, e, inclusive, o governo atual tem o objetivo de finalizar esse acordo até o final desse semestre. Vamos ver se isso será possível, mas, com certeza, é um acordo muito importante. Uhum. E se o Brasil ele não conseguir cumprir esses requisitos solicitados, né, em que áreas nós podemos ter impactos? Nossos fornecedores eles já entenderam esse recado da União Europeia? Que tipo de produto, por exemplo, agrícola, que nós teríamos impacto? Sim, bom, como você disse, a principal área para o Brasil é a área agrícola, né? Então, um dos setores que seria mais impactado é o agronegócio brasileiro, já que a União Europeia é o maior importador mundial de produtos agrícolas e o Brasil é o seu segundo maior fornecedor, então é muito importante. Para o Brasil, esse acordo prevê a eliminação de tarifas em algumas áreas, então, como café, o fumo, peixes, óleos vegetais. Então, esses são alguns setores. Outros setores estariam sujeitos a cotas, então há um limite para essa exportação, mas que também são setores muito importantes, estão preocupados com esse acordo, como a área de exportação de carne bovina, de frango, açúcar, etanol, também grãos como milho, né, também arroz. Então, esse setor agrícola seria o mais impactado. Também o setor de exportação de soja, né, esses fornecedores brasileiros já entenderam a importância desses requisitos ambientais na negociação com a União Europeia, e eu acredito que eles têm pressionado também o governo nesse sentido, e eles precisam aprimorar um pouco também a sua narrativa nesse trato com a União Europeia, que, obviamente, como eu falei, entender qual é essa linha tênue entre proteção ambiental e protecionismo, e tentar vender um pouco também o setor agropecuário como um setor que investe na área, investe em uma maior produtividade e que também cuida também da proteção ambiental. Então, essa é uma narrativa que precisa ser construída em parceria, tanto pelo governo quanto por esse setor agropecuário brasileiro. Perfeito. E, Angélica, última questão. No ano passado, né, poucos dias depois das eleições presidenciais, a Alemanha e a Noruega anunciaram que iriam retomar os repasses relacionados ao Fundo Amazônia ao Brasil. O que esse aceno, né, dado o contexto do período, representa? Sim, isso foram declarações bem interessantes, e o que isso representa basicamente, ali, dias depois do resultado do segundo turno das eleições, foi a expectativa de que, com a eleição do presidente Lula, a política ambiental brasileira seria modificada. E isso foi muito reforçado também pela presença dos membros do que era o então futuro governo na COP27, né, que é a Conferência das Partes, que foi realizada no Egito em novembro de 2022. Então, fizeram parte dessa comitiva o Fernando Haddad, a Marina Silva, que depois vieram a se tornar ministros do governo, também a então futura dama Janja, o senador Randolph Rodrigues. E essa foi a primeira viagem presidencial internacional do Lula como presidente eleito. Então, isso foi um marco muito importante de que, olha, o Brasil está de volta aqui à mesa de negociações,
porque o então governo do Jair Bolsonaro não enviou como representante apenas o ministro do Meio Ambiente à época, e muito, na verdade, de quem foi realmente recepcionado e ciceronado ali na COP foi essa comitiva do governo Lula, e os discursos todos já indicavam uma tentativa de reposicionar o Brasil nessa área, de que o Brasil viesse a ocupar uma posição de protagonismo ambiental, como já ocupou no passado, por exemplo, nos anos 90, quando se sediou, né, a Rio 92. E outro ponto importante a gente lembrar, que com essa declaração do Fundo Amazônia, que o Fundo Amazônia ele foi criado no governo Lula em 2008, e ele serve basicamente como um mecanismo para receber contribuições financeiras internacionais com o objetivo de frear o desmatamento, principalmente o desmatamento na Amazônia, né, Fundo Amazônia. E os repasses para esse fundo estavam congelados desde 2019, né, por conta da insatisfação com a então política ambiental brasileira. E essa mudança significou uma renovação da parceria entre Brasil, Alemanha e Noruega por meio do Fundo Amazônia e a ambição de que pudessem cooperar de modo mais amplo. É até interessante que o próprio site da Embaixada da Noruega ele destaca esse tema. O embaixador ele deu declarações sobre essa expectativa que ele tinha de voltar a retomar essa parceria, e de poder investir mais no Fundo Amazônia. Então, eu acho que representa basicamente essa expectativa de que a política ambiental brasileira iria mudar a partir de 2023. Perfeito, Angélica. Obrigada pela participação aqui no podcast do IDESF. A gente introduziu aí essa temática que nós vamos falar sobre ela amplamente, né, num evento que em breve acontecerá. E nós convidamos, então, os ouvintes a participarem do 7º colóquio sobre fronteiras e direitos humanos da União Europeia e no Mercosul. Será um evento online com transmissão ao vivo nos dias 31 de maio e 1 de junho. As inscrições estão gratuitas, estão disponíveis no site www.idesf.org.br. E é no dia 31 de maio que nós teremos essa mesa específica para abordar o tema, com especialistas de diferentes áreas, né, sobre essa questão das negociações entre União Europeia e Mercosul. Vamos ver, né, o que acontece então aí nesse primeiro semestre e aguardamos a todos aí no evento, então, para contribuir e para ampliar a nossa visão sobre essa temática. Muito obrigada, Angélica. Por nada, até mais. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!